Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Silvia, por gentileza, se quiser usar a bancada, que o fio está um pouco... Eu prefiro ficar aqui na frente. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Silvia, eu sou consultora da Companhia de Talentos, eu sou formada em administração de empresas, não sou psicóloga, né? Que todo mundo que está aqui como recursos humanos, as pessoas acreditam que a gente seja psicóloga, eu sou administradora. Eu trabalho há 15 anos com recursos humanos, desses 15 anos, 4 na Companhia de Talentos, que é uma consultoria que faz parte aí de um grupo maior, é o grupo DMRH, é uma consultoria de São Paulo, onde a gente tem a matriz em São Paulo, e hoje a gente tem filial aí no México, na Argentina, e a gente hoje já pratica alguns programas, trainees, programas de estágio, no Brasil inteiro e já em alguns países aí fora do Brasil também. O assunto que eu estou trazendo para vocês é bem diferente do que vocês estavam ouvindo até agora, né? Falando sobre sustentabilidade, falando muito aí sobre engenharia, né? E eu vou trazer um assunto que não é um assunto tão agradável para as pessoas, eu sei que ninguém gosta de participar de processo seletivo, né? Tem muitos mitos e verdades aí sobre esse assunto, e eu espero conseguir, pelo menos, desmistificar um pouquinho esse assunto para vocês, tá bem? Vamos lá? Bom, falando um pouco aí da DMRH, é uma consultoria de recursos humanos que apoia empresas e profissionais na gestão de seus talentos, desde o início de carreira, vocês jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora, até posições executivas, que a gente fala de presidentes, vice-presidentes, a gente acompanha também. Aqui tem um pouquinho do nosso portfólio, um pouco dos nossos clientes, não são todos. Eu trouxe alguns para vocês terem ideia de que a gente trabalha com clientes de diferentes culturas, diferentes perfis, são clientes com necessidades diferentes também. Por que eu trouxe isso? A gente, como consultora, a gente só adquire um pouco de bagagem para a gente entender o que o mercado exige, qual é a necessidade do mercado, à medida que a gente vai trabalhando com esse mercado, com essas empresas diferentes. E aí a gente tenta fazer um pouquinho desse link, que a gente fala que é um casamento perfeito entre a necessidade da empresa e as características que vocês, jovens, apresentam, ok? Bom, e aí o que é o processo seletivo, falando de uma forma mais teórica, né? É um conjunto de ações com o objetivo de encontrar algo ou alguém para ocupar um determinado lugar baseado em critérios previamente definidos. Mas vamos lá, não é somente isso. Quando a gente fala de processo seletivo, a gente fala de escolha de ambas as partes. A empresa está buscando candidatos, pessoas que tenham perfil para trabalhar dentro da empresa, perfil técnico, perfil comportamental, mas a gente está falando também que vocês, jovens, né, e aí a gente, quando fala jovem, a gente tem um público bem mesclado aqui hoje, né? A gente tem jovens há menos tempo e tem jovens há mais tempo. Eu sou uma jovem há mais tempo, um pouquinho. Então, vocês, jovens, há menos tempo, ok? Vocês também têm que procurar a empresa que vocês querem trabalhar. Não é só a empresa, isso não fica a responsabilidade na mão das empresas, vocês têm que conhecer esse mercado, conhecer os produtos da empresa. Será que eu vou defender esse produto? Será que eu vou me identificar com a cultura dessa empresa? Então, ela é uma escolha de mão dupla, e vocês também têm que ser responsáveis por isso. A gente fala que cada processo seletivo é único, cada candidato também é único. O processo seletivo ele é uma oportunidade para as empresas se apresentarem para os candidatos se apresentarem para as empresas. Eu gosto sempre de frisar, quando chega para falar nessa parte, porque as empresas, elas realmente se vendem para os candidatos, né? No momento de uma etapa presencial, a gente fala de uma dinâmica de grupo, uma etapa aí de painel, as empresas mostram o que elas fazem, qual é o perfil delas, qual é a cultura, falam um pouquinho de como elas estão se posicionando aí no mercado, falam sobre partes muito legais delas, né? Projetos, ações sociais e voltados à comunidade, enfim, elas vendem realmente, elas se vendem para os candidatos. E quando a consultoria dá a oportunidade do candidato se apresentar para a empresa, isso não é simplesmente uma parte da dinâmica de grupo que tem que ser cumprida. Ou seja, eu tenho que ir lá, falar meu nome, idade, curso, faculdade, previsão de conclusão, que é aquele textinho básico que vocês recebem, né, e que é super chato, mas não é essa a ideia. Em geral, as consultorias elas têm mandado para os candidatos uma pré-tarefa,
E a gente tem muito retorno de candidato dizendo que não gosta da pré-tarefa, são muitos processos que os candidatos participam, e passa a ser uma coisa muito trabalhosa. Na pré-tarefa, a gente dá ali muita dica do que é importante vocês levarem para a empresa. Ali é muito legal vocês prestarem atenção nas entrelinhas do que a gente está pedindo para vocês apresentarem. Ali fala um pouquinho da cultura, fala um pouquinho do perfil comportamental, fala um pouquinho das competências de uma forma bem discreta. E, se o candidato ele for esperto, ele consegue fazer uma boa apresentação pessoal, ele consegue, nesse momento, se vender para a empresa, da mesma forma que a empresa está se vendendo para vocês. Tá? A gente fala que é uma oportunidade para conhecer, para se apresentar dessa forma. O processo seletivo ele é influenciado por variáveis externas, momento da empresa e momento do candidato. A gente ouve muitos candidatos falando que chegam numa dinâmica e encontram o consultor, vão numa outra dinâmica e encontram o consultor novamente. E fala, caramba, eu fui reprovado naquela última dinâmica com esse mesmo consultor, vou ser reprovado de novo. É óbvio, né? Eu sou a mesma pessoa e o consultor também é o mesmo. Gente, cada processo ele é único mesmo. O candidato ele acorda de um dia de um jeito, isso vai influenciar? Claro que vai influenciar. Se você está super bem, você consegue se mostrar, vender muito mais aquilo que você tem, aproveitar muito mais, mostrar o seu potencial quando você está bem. Se você não estiver bem, o seu esforço para mostrar isso vai ser muito maior. E isso pode atrapalhar você no processo seletivo? Pode. Com certeza pode. Então, o consultor, quando ele está em sala e o candidato está lá, a gente lembra, a gente não tem a memória de elefante, mas muitas das vezes a gente lembra do candidato, sim. Mas, naquele momento que eu estou olhando para o candidato, eu estou olhando o candidato com os olhos daquele cliente naquele momento. Porque, se você passou por uma etapa exatamente dessa mesma empresa e foi reprovado, a empresa, no momento atrás, ela poderia estar no momento de expansão, de abertura de mercado, de repente, de abertura de ações em bolsa, estava mais agressiva e precisava, de repente, naquele momento, de um candidato mais agressivo, que se posicionasse mais, tivesse mais iniciativa e estilo de liderança. De repente, num outro momento, essa mesma empresa ela pode estar mais recessiva, o mercado está mais recessivo, e ela, de repente, nesse momento, precisa de um candidato que seja mais analítico, que seja mais ponderado, que seja mais negociador. Então, em dinâmicas diferentes, você pode ter atuações diferentes. Então, por isso que a gente sempre fala que processo seletivo, a empresa ela tem o seu momento único e o candidato também. Então, vocês não se preocupem se vocês quiserem participar mais de uma vez para o processo seletivo de uma mesma empresa. Isso não invalida o fato de você ter sido reprovado. E não quer dizer que no próximo vocês também serão. Ok? E, colocando a última frase ali, a resposta negativa não deve ser encarada como uma rejeição. Candidatos e empresas escutam não o tempo inteiro. Empresas, então, elas escutam não muitas vezes. A gente tem pessoas aqui, né, que já são profissionais, e a gente sabe que a empresa ela faz proposta para os seus clientes, faz propostas para milhões de pessoas, faz proposta para vocês, candidatos, e recebem não. Então, vocês, candidatos, também vão receber não muitas vezes na vida de vocês, como candidatos mesmo, ou como profissionais. Então, gente, não achem que vocês receberam um não no processo seletivo, não fui reprovado numa dinâmica, fui reprovado em teste, nossa, eu vou ter que voltar a vida inteira e pensar o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a terapia para pensar o que eu vou resolver da vida. Não significa isso. Significa que, naquele momento, você não conseguiu mostrar evidências de competências que eram necessárias para aquele processo. Ponto. Tão somente isso. Se vocês não entraram numa empresa X, as pessoas que estão na empresa X não vão entrar para a empresa Y que vocês entrarão. E, graças a Deus, é assim. Senão estariam todos numa empresa e um monte de gente não entraria em nenhuma, certo? Então, não se preocupem quando vocês receberem um não. Significa simplesmente que a gente não conseguiu fazer uma adequação de perfil e de comportamentos, tá bom? Não que vocês não tenham potencial. Com relação ao feedback e seleção, hoje, cada vez mais, os processos seletivos estão dando feedback para os candidatos. A Companhia de Talentos ela está adotando o critério de dar, e já tem até gente rindo aqui na frente, porque é uma pergunta no final de processo seletivo, vocês vão dar feedback? Todo mundo pergunta isso no final de uma dinâmica. E a gente já sabe que a pergunta vem. Porque todo mundo quer melhorar um pouco, quer saber onde errou, se errou, e não existe certo ou errado dentro do processo seletivo.
salvo algumas exceções, claro, né, que a gente, no processo seletivo, não pode ficar completamente à vontade, e aí a gente está falando das exceções, não existe o certo e o errado, a gente está falando realmente de adequação de perfil. E aí, quando a gente dá esse feedback para vocês, eu acho que é importante vocês não simplesmente ouvirem aquilo que vocês estão esperando. Eu acho que vocês têm que fazer uma autoanálise do que eu não consegui naquele momento e por que eu não consegui. Quais são as minhas fragilidades, quais são os meus pontos fortes, aonde eu tenho que aumentar o meu potencial, aonde eu tenho que melhorar alguma coisa. A gente se conhece mais do que qualquer avaliador, gente. E aí, o feedback que a companhia se propõe, a companhia de talentos se propõe a dar aos candidatos em todas as etapas presenciais, não é dizer para cada um como ele foi, e sim o que estava sendo visto e de que forma estava sendo visto. E aí cada um vai entender um pouquinho do porquê não foi visto em você naquele momento. Que aí eu acho que vai ajudar muito mais a construir essa etapa para vocês participarem de outros processos também, tá bom? Vamos lá. Bom, as empresas elas têm que traçar um perfil do candidato quando eles têm uma demanda, né, um fechamento de uma vaga, ou quando eles precisam de trainees, eu tenho 10 vagas de trainees, eu vou abrir um processo maior, ou de estágio. Inicialmente, é traçado um perfil, e esse perfil técnico é a primeira coisa que é traçada. O que esse candidato precisa? Ele tem que ter inglês, qual é o nível do inglês, ele tem que ter informática, qual é o nível de informática e quais são os instrumentos que ele precisa utilizar, qual o curso que ele faz, qual o ano de conclusão. Então, são os dados técnicos que a gente fala que a empresa precisa estabelecer. E aí, eu pergunto para vocês se preocupam quando vocês vão preencher uma ficha de inscrição no processo seletivo? Eu acho que não muito, né? Por quê? A gente imagina que essa etapa de inscrição é a etapa mais boba do processo. Nossa, eu já tenho o meu sistema, está cadastrado no Vagas há anos, né? Eu sou a mesma pessoa, tenho a mesma data de nascimento, o nome muda há 20 anos. Então, eu não preciso nem olhar, eu vou apertando o Enter, vou indo até o final, e lá no final eu vou ver qual é a vaga da empresa que eu quero me cadastrar. E aí, o seu inglês, que era intermediário há 4 anos atrás, hoje é fluente, e você esqueceu de mudar, porque ficou lá no meio das informações. Só que a empresa ela quer um inglês fluente, e é uma empresa que você queria muito entrar. Sinto dizer, você foi reprovado no processo exatamente agora. E é uma etapa que não tem retorno, a etapa de inscrição, porque a gente não tem nenhum contato com o candidato. A gente tem um sistema que a gente vai imputar as informações que a empresa pede para a gente, que é o requisito, e quem tem o requisito, passa. Quem não tem o requisito, não passa. E aí você vai amargurando o fato de ter sido reprovado por esquecer um mínimo detalhe, que era mudar seu nível de inglês, ou, de repente, você agora tem um espanhol, isso poderia fazer uma diferença, ou, de repente, você tem aí na informática, agora eu estou super avançado no processo X, e aí isso aparece para as empresas. Então, gente, super atenção na hora de preencher ficha de inscrição. Alô? Não só preencher a ficha de inscrição, como também a ficha específica que vem acoplada à ficha de inscrição. A ficha específica é super importante, porque ali a empresa começa a entender o comportamento de cada candidato antes mesmo deles irem para a etapa de testes online. Então, são perguntas bobas do tipo, tem parente que trabalha na empresa? Ou o que você faria numa situação X? E aí você tem que falar de uma forma discursiva. Ali a gente já começa a entender um pouquinho como esse candidato se comportaria. E ali os candidatos, em geral, procuram responder de uma forma super rápida, porque é uma parte chata, que é uma parte burocrática e que ninguém está me vendo. E está assim, tem muita gente avaliando exatamente isso aí, tá bom? E o perfil comportamental é traçado, depois de traçado o perfil técnico, é traçado um perfil comportamental. E aí, sim, é vista a grade de competências que cada empresa tem. Se ela não tem, nós, consultoria, a gente consegue ajudar a empresa a montar essa grade de competências, obviamente baseado em todo o histórico da empresa, para entender quais são os comportamentos que, para aquela empresa, são importantes, ou, às vezes, até mesmo para os cargos, especificamente, quais são esses comportamentos. E aí, o que as empresas hoje veem? O que as empresas hoje buscam aí nos candidatos? Uma boa base acadêmica, eu acho que é importante, sim. Isso é muito visto, uma boa base acadêmica e experiência de vida. Todo mundo fica muito preocupado
Todo mundo fica preocupado, às vezes, numa apresentação pessoal de um programa trainee, e aparecem várias experiências. E, nossa, eu tive uma vida muito acadêmica e eu não tenho muita experiência. Com certeza, eu perdi ponto ali naquele momento da apresentação pessoal, porque tem gente com mais experiência do que eu. Isso não é verdade. No processo seletivo que a gente fala aí de jovens, início de carreira, um dos critérios é a gente não exigir experiência profissional, e sim a experiência de vida. O que significa? E isso é comum para todos, senão seria injusto se a gente está falando de jovens início de carreira, é injusto a gente pedir que ele tenha aí 4 anos de experiência. Então, a gente não avalia isso em dinâmica de grupo e em etapa de painel também não. Mas a experiência de vida é necessário. O que é isso? Eu participei de empresa júnior, eu participei do centro acadêmico, eu fiz algumas ações sociais, eu fiz alguns trabalhos voluntários, trabalho esportivo, participei de alguns grupos de esporte. É importante? É super importante. Por quê? Minimamente, em todos esses lugares, você teve uma vivência, você trabalhou em equipe, você aprendeu a lidar com diferentes pessoas em diferentes momentos, você aprendeu a ter flexibilidade, a entender o outro, você aprendeu a se colocar, porque até num jogo de futebol você tem que ter algum estilo de liderança, você tem que se colocar, você tem que mostrar o seu potencial. Então, qualquer vivência que você tenha, qualquer experiência de vida que você tenha, isso vai te contribuir muito no processo seletivo. E as empresas, cada vez mais, estão valorizando isso, porque isso demonstra também que esse candidato, minimamente, ele tem iniciativa para poder desenvolver a vida pessoal dele. Tá? Humildade é uma coisa que hoje a gente vê que as empresas pedem muito nos jovens, existe uma pressa grande de crescer, né, entrar na empresa e, em 1 ano, se tornar diretor, por que não? Né? Eu tenho potencial para isso, só sou novo, né? Mas não é bem por aí. Ninguém passa por vários cargos porque é menos que o outro. Claro que existem pessoas que conseguem performar muito mais rápido que outras. Isso é verdade. Mas existe um tempo de maturação que as pessoas têm que ter nos cargos, até para conhecer bem a cultura da empresa, o direcionamento da empresa, o que ela tem que fazer dentro daquele cargo. E os cargos não são criados simplesmente para poder segurar pessoas que têm a performance com menos tempo ou mais tempo. Eles existem porque eles têm alguma função. E aí a gente já pega a primeira e a última parte, que é paciência para entender o tempo de desenvolvimento e humildade. É a humildade para aprender, para ouvir, que hoje é um conflito de geração imenso que existe dentro das empresas. A gente tem pessoas extremamente experientes, que são jovens há mais tempo, como eu, né? E tem pessoas super jovens, como vocês, né, que são jovens há menos tempo, que não têm experiência, mas têm um gás enorme, viajam, têm vivências fora do país, conheceram outras culturas, fizeram milhões de cursos. Então, vocês têm uma bagagem muito legal, mas o jovem há mais tempo também tem uma bagagem muito legal. Só que, quando se coloca essas 2 gerações dentro de uma empresa, existe um conflito, porque uma quer chegar lá e o outro, eu já estou, mas espera aí, eu quero te ensinar. E aí o jovem, às vezes, não tem tempo para ouvir, para aprender. Então, as empresas valorizam hoje muito aquele jovem que tem tempo para ouvir, que tem tempo para aprender, que sabe se colocar também perante uma pessoa mais experiente, mas que lhe dá esse espaço de aprendizado para ele mesmo. Tá? Agora, vamos lá nos comportamentos ou competências. Cada empresa usa uma palavra diferente, né? Mas, na verdade, resumindo, são os comportamentos que são avaliados pelas empresas. E aí cabe a gente falar, eu vou falar alguma delas aqui, mas cabe lembrar que, para cada empresa, um comportamento tem um significado diferente. Então, quando a gente fala em feedback, o que estava sendo avaliado para essa empresa? Iniciativa, liderança, trabalho em equipe. E aí você vai achar que é exatamente aquilo ali que você tem que fazer em todas as etapas de processo seletivo. E não é. Iniciativa para uma empresa pode ser você ser o primeiro a falar, você ser o primeiro a levar ideia, você ser o primeiro a chegar num grupo e mostrar a direção. Para uma outra empresa, iniciativa é você buscar do seu colega o melhor que ele tem, é você ouvir e conseguir performar e trazer para resultado uma determinada informação. Então, gente, tomem cuidado, não fiquem muito formatados quando vocês ouvirem o nome comportamento, porque atrás do comportamento a gente tem a definição do comportamento, que são os indicadores, e que isso muda de empresa para empresa. Mas, em geral, as empresas buscam candidatos que tenham iniciativa, que tenham garra, persistência com determinação,
comunicação com argumentação, trabalho em equipe, adaptabilidade, flexibilidade, saber ouvir, que foi o que eu falei, mas não é só ouvir, né? É ouvir e você também saber transformar aquilo em resultado. Raciocínio analítico e lógico, autodesenvolvimento, e aí a gente fala lá da vivência, né, experiências de vida, a pessoa que busca, não é aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem, e a criatividade e inovação, mas não tão somente criatividade e inovação, que as pessoas se preocupam muito em trazer o novo, fazer alguma coisa nova e dar milhões de ideias, né, que é aquela chuva de ideias, mas e depois, isso é real, isso é factível, isso é aplicável, então tem que ter um pouco de foco também, tá? Pode ir lá. As empresas elas têm que atrair esses jovens, então eles buscam os locais que têm maior concentração desse público-alvo, então é frequente vocês verem empresas dentro das universidades, fazendo palestras, feiras, workshops, né? E não só por aí, a gente entra nas mídias sociais, a gente busca vocês por essas mídias, que a gente sabe que é um caminho, é esse. Então, ela tem, através de apresentação das oportunidades, através de vídeos, textos e blogs, hoje já é uma tendência as empresas fazerem isso, que a gente imagina que seja mais assertivo, mas tem milhões de outras formas que as empresas estão buscando vocês estão extremamente, estão sendo muito procurados e as empresas estão brigando muito por vocês. Engenheiros, eu queria que vocês soubessem disso. Processo seletivo. Para a empresa, o que é visto? Inscrição, eu já até adiantei um pouquinho, né? A etapa de inscrição é uma etapa que todo mundo acha chata. Não se esqueçam, preencham ficha corretamente. Tentem entender um pouquinho do que está na pergunta do consultor na hora de preencher uma ficha específica. Ali fala muito do que é a empresa no processo seletivo. Análise de currículo, histórico escolar não muito mais hoje, e triagem. Etapa de triagem, onde a gente vai adequar esse perfil técnico desses candidatos ao perfil que a empresa necessita. Em alguns processos, a gente tem um número muito grande de candidatos, às vezes 60 mil candidatos inscritos, e às vezes a gente tem aí em torno de 10 mil candidatos dentro do perfil. É muita gente para a gente levar para um processo seletivo presencial, e nesse momento de triagem a gente vai cruzar as informações do que o nosso cliente pediu e ver quem são esses candidatos que estão mais próximos e mais aderentes ao perfil solicitado pela empresa. Teste online, hoje as empresas estão inovando muito nos testes online, algumas aplicam o teste online por uns 4 anos, mais ou menos, os candidatos estão muito chateados de fazer, é chato, é repetitivo, e as empresas estão mudando. Hoje a gente criou um teste diferente, as perguntas são diferentes, não tem muito mais aquela visão só de interpretação de texto, são perguntas com respostas mais focadas um pouco mais como se fosse uma conversa, é muito mais gostoso fazer o teste, mas, ao mesmo tempo, a gente encurtou o tempo desses testes para a gente não deixar que o candidato tente manipular esses testes também. Então, assim, eu tenho que fazer um teste online, eu vou me dedicar àquele momento, eu não vou fazer correndo porque eu tenho que sair daqui a meia hora, porque não vai dar certo. Se vocês fizerem um teste correndo, vocês não vão conseguir ter o desempenho que vocês gostariam de ter. É uma etapa que hoje cada vez mais está sendo aplicada para a gente avaliar a língua inglesa, alguns já estão aplicando aí para avaliar o espanhol. A gente aplica também para fazer teste de raciocínio lógico. Muitas empresas querem entender qual é a análise que esses candidatos têm. Eles são muito inovadores, mas têm análise em cima de uma determinada informação, análise rápida. Então, é muito praticado. Na dinâmica de grupo, e aí a gente pode falar laboratório de competências, assessment, o nome que quiser ter, na verdade, ela é uma etapa onde a gente simula o dia a dia do nosso cliente, o dia a dia da empresa, para que vocês trabalhem muito com esse foco, que vocês consigam mostrar e evidenciar os comportamentos que a gente está mostrando no momento em que vocês estão interagindo com os colegas. Então, na verdade, é uma simulação de um dia a dia de trabalho mesmo, e aí a gente vai conseguir ver, durante essa discussão, quais são os comportamentos que realmente afloram, quais são os comportamentos que aparecem e como que vocês agiriam no ambiente de trabalho. E é uma simulação mesmo. Teste oral da língua inglesa está começando agora a ser aplicado nos processos seletivos. Isso não era muito aplicado antes, mas a gente sabe que em teste online ele
pode não ser tão verídico assim em termos de preenchimento, então a gente já avisa, a Companhia de Talentos como consultoria, ela já avisa no momento do teste online, olha, você pode ser testado futuramente na língua inglesa ou na espanhola, e por isso o teste oral ele está entrando aí para compor esse processo seletivo para assegurar que o candidato realmente ele apresenta aquele nível na língua que foi informado lá na ficha dele, tá? E painel, estudo de casos, é uma etapa que ela é muito similar à etapa da dinâmica de grupo, onde a gente simula aí um dia a dia da empresa, e a diferença é que, em geral, a gente tem aí executivos, gestores, diretores e até presidentes participando dessa etapa. É uma etapa que, geralmente, esses executivos querem conhecer essas pessoas que estão querendo entrar dentro da empresa, e eles ajudam as consultoras e o RH na avaliação comportamental dos candidatos. E a entrevista final, que eu acho que não tem muito mistério, né? A entrevista final ela é mais uma checagem mesmo, uma confirmação de tudo que foi visto em etapas presenciais anteriores, e é uma etapa mais de conhecimento do candidato, mas não em termos só comportamentais. Eu diria que o momento da entrevista você tem que tentar ir bem preparado, tentar ir relaxado e seguro de si, de quem você é, que é uma etapa decisiva. Em geral, os candidatos que estão nessa etapa, eles já apresentaram as competências que a empresa está pedindo, todas elas, tanto comportamentais como técnicas, e são todos os 3, em geral 3 a 4, 5 finalistas, eles são candidatos potenciais. Às vezes, até uma empatia pode fazer uma diferença aí nesse momento, tá? Esse slide da dinâmica de grupo, a gente já falou um pouco, que era uma simulação, um pouco similar com a realidade da empresa, onde a gente está avaliando aí comportamentos individuais, onde a gente coloca vocês para trabalharem em grupo, para a gente ver de que forma que vocês participam. E aí a gente tem que se perguntar sempre, quando a gente vai para o mercado, o que a gente está buscando, o que está motivando a minha busca por um trabalho, né? É tão somente dinheiro, é sucesso, eu quero uma realização pessoal ou profissional, eu estou engajado em alguma ação, então eu quero trabalhar numa ONG, eu quero só ser feliz. O que é ser feliz? Então, vai procurar entender o que é ser feliz para você. Você é ter muito dinheiro, eu sou uma pessoa extremamente, eu quero crescer muito rápido, então vou procurar um perfil, um segmento que eu realmente vai crescer rápido. E aí é importante vocês se conhecerem, para vocês conhecerem esse mercado, para vocês fazerem a escolha certa. Todo mundo quer crescer rápido e todo mundo quer ganhar muito dinheiro, certo? Mas vocês têm que se conhecer para ver se vocês estão dentro desse perfil, porque senão é muito doloroso, gente. Se a gente não tem um perfil agressivo e eu vou entrar no mercado num segmento que é extremamente agressivo, eu vou sofrer muito. Talvez eu consiga e talvez eu não consiga, mas vou sofrer do mesmo jeito. Então, o principal é vocês se conhecerem, ver o que motiva vocês e ver qual o perfil de empresa que eu acho que vai ser mais legal para vocês se desenvolverem, tá? Bom, as empresas têm lá os caminhos delas, né, para atrair os jovens, que são as universidades, que são as mídias sociais, que são as consultorias, né, que é o maior caminho, onde a gente está com mais contato com os jovens. Mas vocês também têm o caminho de vocês e que, em geral, eu imagino que a cada 10, 9 vão dizer que vão procurar na internet as empresas, não é isso? Se não os 10, né? Não, acho que os 10 também vou falar que vão procurar na internet. Mas não é só a internet, que é o lugar que a gente vai entender quem é essa empresa. Ali você consegue ver tudo, óbvio, até números da empresa, né? Fala sobre processos, se a empresa estiver passando, enfim, ali você tem tudo. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é legal vocês tentarem buscar com pessoas que já trabalharam dentro da empresa ou que trabalham. De repente, vocês conhecem alguém que trabalha numa consultoria que tem vários outros clientes e um deles é essa empresa que você quer trabalhar. E aí eu acho que é legal de vocês buscarem aí depoimento das pessoas sobre as empresas que vocês estão procurando, para vocês terem bastante informação antes de vocês se jogarem dentro de um processo, tá? E aí, para participar de um processo seletivo, eu só preciso olhar lá no site da Companhia de Talentos, ver qual é a empresa, né? Quais são as empresas e mandar currículo para todo mundo, não é isso? E me cadastrar e fazer inscrição em todas elas que o meu perfil, né? Ou seja, os meus requisitos atendam. Eu não penso que seja assim, eu não imagino que seja assim, porque quando você
se encaixa com uma empresa, quando você se identifica com uma empresa, a probabilidade de você avançar no processo seletivo ela é muito maior do que você entrar no processo, se jogar no processo em que você não acredita nem no produto dela. Isso vai sair de alguma forma, de algum jeito. E mesmo que isso não saia de algum jeito, eu acho difícil que você entre por uma empresa que você não goste tanto assim, e aí você pensa você depois dentro dessa empresa trabalhando. O mercado está extremamente aquecido, tem milhões de empresas com culturas, segmentos e produtos diferentes. Por que eu tenho que me cadastrar para uma empresa que eu não acredito nos valores dela? Então, gente, eu acho que é extremamente legal vocês pesquisarem antes de vocês buscarem, e aí depois vocês vão ter que se entender, vocês vão ter que se conhecer. Como é que eu participo de um processo seletivo? Eu já participei, nossa, achei que eu fui muito mal, eu não consegui me colocar numa determinada discussão. Por que eu não consegui me colocar? Não são as pessoas que não mandaram, que pediram para eu parar de falar. Fui eu que não consegui me colocar, fui eu que não consegui falar. Mas por quê? Vou me entender um pouquinho, para, num próximo processo, eu conseguir me colocar melhor. Porque o candidato tem que se colocar assim. Ele não tem que falar o tempo inteiro, mas ele tem que se colocar. Como que eu me mostro? Eu falo demais? Tem gente que fala demais, né? E não deixa nenhum outro falar. Ah, então esse já foi aprovado, porque toda consultora adora a gente que fala muito, né? Não, não é verdade, porque nem todo cliente quer gente que fala muito. Tem muito cliente que quer gente que analisa bastante e, quando fala, ele fala de uma forma extremamente assertiva. Então, gente, como é que eu me mostro? Eu me mostro falante demais, brinco demais dentro do processo, eu consigo fazer uma boa análise. Eu acho que é legal de sempre fazer pergunta de como você é e não como as pessoas te veem, tá? Quais são as minhas principais características, meus pontos de melhoria e o que me diferencia dos demais. E aí é o momento que vocês têm que explorar para vocês conseguirem se diferenciar nesse mercado. Área de interesse. Vocês têm que entender qual a área de interesse que vocês gostariam, qual o segmento da empresa. Aqui, esse slide é mais um reforço do que eu estava falando anteriormente. Obrigada. Você entender qual é a cultura da empresa, qual é o produto, os desafios. Essa empresa é uma empresa que vai me apresentar desafios e eu sou uma pessoa que precisa de desafio a todo momento? Não, ela é uma empresa que é um pouco mais fechada, um pouco mais quadrada. Eu não vou ter oportunidades, por exemplo, de inovar dentro dela, mas eu adoro inovar. Então, não adianta você ir para essa empresa. Olha, eu adoro fazer análise das coisas, mas é uma empresa que muda o tempo todo, então também não vai dar. Se você é a pessoa que você gosta de fazer análise e seguir processos, você não vai para uma empresa que toda hora está mudando. Você começa um trabalho, mal terminou, você já está na hora de fazer outro. Então, assim, todas essas são informações que vocês têm que buscar da empresa para vocês conseguirem entrar no processo seletivo mais adequado para vocês, tá? E aí vamos pensar um pouco. Vamos lá. Isso daí eu acho que vai... Bom, aqui a gente tem alguns mitos e verdades, e a gente tem livros, tem um monte de coisa escrita na internet. Umas são mentira, umas são absurdas de mentira, outras são verdade, outras são meia verdades, enfim. E eu sei que vocês devem estar aí doidos para fazer perguntas. Nossa, né, a consultora percebe quando eu estou conversando e não é sobre o processo, enfim, ela percebe. Então, deve estar um monte de pergunta, né, rolando aí na cabeça de vocês, e eu vou tirar algumas dúvidas, e se algumas outras ficarem, vocês vão me perguntando. Seja você mesmo, sem criar tipos, aproveite o momento para mostrar suas habilidades de maneira sincera e verdadeira. Tem uma carinha verdinha lá rindo, é verdade, sim. Não adianta você tentar mudar. Quem é super tímido quer falar para poder impressionar a consultora e sai tudo errado. Porque se a gente não é assim, não adianta que não vai sair certo. Não adianta a gente tentar se moldar, a gente tentar mudar o jeito da gente ser, que a gente não vai conseguir mostrar o bom que a gente tem, o que a gente tem de potencial, e o que a gente não tem vai sair pior ainda. Então, relaxem. Não fique de braços ou pernas cruzadas. Isso é verdade? É mentira? Vamos lá. Não, não é verdade, eu sinto frustrá-los, mas, consultor, não presta atenção em braços e pernas cruzados, tá? A gente tem um monte de coisa para fazer, tem que observar vocês falando, o que vocês estão falando, se é sobre o case, se tem lógica, se a análise que vocês fizeram tem lógica, se você está respeitando o colega, se a perna está cruzada, o braço está cruzado, sinceramente, para a gente vai fazer a menor diferença, tá?
Tenha cuidado ao preencher todas as fichas, testes, jogos. Essa pode até passar, que eu já até falei para vocês, né? Lembre-se que toda a mídia sociais usadas pelos candidatos também são usadas pelas empresas e pelas consultorias. Vocês acham que a gente usa? Eu sinto dizer também, tá? Então, aquela foto linda, né, tomando com cerveja, caindo do copo, né, você coloca na mídia social, todo mundo vai ver. Os seus amigos e nós, consultores, né, e as empresas que estão buscando vocês. Eu acho que não vai ficar legal, né? O importante é ser o primeiro a falar no momento da apresentação pessoal. É melhor ser extrovertido e falar muito? Não. Até porque existe uma fórmula mágica na apresentação pessoal. Alguém tem que começar e alguém tem que terminar, ok? Então, quem começa não é quem foi reprovado, né, que vai ser aprovado, e quem terminou, obviamente, vai ser reprovado, porque senão ele já levantaria e ia embora. Ah, eu vou deixar para ser o último, então já vou embora, não vou nem participar da dinâmica. Não, gente, não é isso. Existe perfil certo e perfil errado? Não. Existem pessoas que, naquele momento, apresentam as competências e conseguem evidenciar, pessoas que não conseguem evidenciar ou que não têm aquelas competências, vão ter competências para outras empresas. Tá? Usar um perfil formatado, estereotipado, a gente já falou sobre isso. Não. Preocupe-se com a sua aparência física. Vocês acham que tem que se preocupar? Tem que se preocupar. Significa o quê? Nossa, eu adoro meu cabelo, é enorme. Eu sou homem, meu cabelo é enorme, todo enrolado, eu uso piercing. E aí, eu tenho que tirar tudo isso, porque agora eu vou entrar na empresa. Volto a falar para vocês. Se você tem um tipo, e você quer entrar numa empresa que não aceita a forma de você ser, eu acho que já entrou errado. Eu acho que não é aquela empresa que você tinha que buscar. Né? Ao mesmo tempo, eu sou todo certinho, eu vou entrar numa empresa que está todo mundo cheio de piercing na testa, enfim, eu vou minimamente me estranhar ali, né? Sou um peixe fora d'água. Então, gente, casamento perfeito não é feito só pela consultoria, mas também é feito pelos candidatos. E aí vocês vão se preocupar com a aparência, sim. Né? As mulheres, em geral, para não errar, são roupas mais neutras, tentar ir de roupas mais neutras, sim. Os homens não irem de bermuda, por um processo seletivo, ok, de tênis, irem de calça comprida. Algumas empresas que têm fábrica pode ir até de calça jeans, mas você vai ter que conhecer a empresa antes de você ir, para você ir para lá com uma calça jeans. Você tem que entender que essa empresa ela valoriza isso, está dentro do valor dela. Se não, põe uma calcinha social, uma camisa social, não precisa botar uma gravata. Ah, vou para o mercado financeiro. Mercado financeiro, sim, vai ter que botar um terno. Então, assim, aí vai a leitura de ambiente. Vocês têm que saber ler o mercado, têm que saber ler quem é a empresa que eu estou entrando agora nesse processo. Porque algumas empresas podem avaliar isso também. Não a consultoria, mas eu acho que isso pega um pouquinho, né? Se ela olhar, ela vai imaginar que essa pessoa não tem o perfil da empresa dela, e às vezes não é exatamente isso. Conhecimento técnico é o principal determinante na escolha do trainee? Não, não é. A gente não faz escolha técnica. Sejam muito bem informados sobre a empresa, descubra quem são os concorrentes. Essa aí a gente acabou de falar, né? Já está até colada. A experiência profissional é relevante nos processos seletivos? Depende. Pode passar. Depende. Se você não está competindo como um trainee, pode ser levado em consideração e deve, é óbvio. Se você está competindo por uma vaga com experiência técnica, é claro que isso vai ser avaliado. Num programa de trainee, não. É fundamental ter feito intercâmbio para conseguir uma vaga? Depende também. Se você é um profissional já com experiência técnica e o intercâmbio, essa empresa valoriza vivência em culturas diversas, isso pode contar. Dentro do processo seletivo que a Companhia de Talentos faz, um programa de trainees e de estágio, não é levado em consideração. Óbvio, isso entra como uma experiência de vida. Você aprendeu a viver com pessoas diferentes, você desenvolveu a língua, mas isso não é nenhum fator que desempate no processo seletivo dentro de um programa trainee ou de estágio. Tá? Ter participado de empresa júnior me dá uma vantagem no processo? Não dá vantagem. Não, não é vantagem. Mas, volto a dizer, é uma experiência de vida. Ok? Contribua para o trabalho proposto, quanto você conseguir, sim, isso é verdade. E do jeito que vocês são, tá, gente? Tímidos ou não tímidos. A gente pode contribuir, às vezes, falando 2 palavras, mas a gente pode contribuir muito. Mas, se a gente não falar nada, o consultor não pode nem dizer que você tem o perfil ou não da empresa, tá? Discorde dos colegas, pois assim você mostrará que tem opinião. Pode? Não.
Você vai discordar se você realmente achar que você não concorda com ele. Agora, gente, você chega no processo seletivo e fala, não acho legal isso que você está fazendo, e ponto, não adiantou nada. Por que que eu não estou concordando? Aí você vai ter que apresentar argumentação, ok? Não basta dizer não, mas aí não quer dizer que você tenha que o tempo inteiro estar negando o outro. Traga contribuições baseadas na atividade solicitada e use o seu repertório, sim. Cuidado com excesso de gírias. Tem algumas empresas que não ligam. Você pode falar quantas gírias quiser, pode falar 10 a cada 10 palavras são gíria. Mas a maioria das empresas, isso pega sim. Tá? Não é legal. Eu acho que vocês têm que se controlar no processo seletivo. Vocês não sabem quem é a outra pessoa que está ali como avaliador, e a língua portuguesa, não, a gente não tem a gíria no dicionário, então falem a língua normalmente. Tá? Bom humor é importante, brinque com tudo e com todos. Se você brincar demais, você passa a informação para o avaliador de que você não está levando a sério aquele processo, ou que você não está muito afim daquele processo. Então, não é verdade que você tem que ficar brincando o tempo todo. Eu tentei passar rápido, a gente estava com pouco tempo aqui, a gente teve que dar uma corrida, meio que uma voada, porque é muita informação que tinha. Eu não sei se vocês têm perguntas ou algumas dúvidas. Vou fazer o final a gente faz algumas Pode fazer o final. Bom, gente, eu vou passar a palavra aqui para os próximos palestrantes. Queria agradecer a atenção de vocês, de terem ficado aí esse tempinho aqui comigo. Tá? Eu estou à disposição, caso vocês tenham alguma outra dúvida, mas vou ficar mais um pouquinho por aqui, tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Silvia e só gostaria de fazer um comentário que nas nossas reuniões do CEN de Jovens existe uma discussão muito grande a respeito do Facebook, né? Sou eu contra todos. Eu não tenho perfil e todos têm. Eu acho que as pessoas vão pensar um pouquinho melhor a respeito disso agora.